Hoje vou contar para vocês a história sobre Calisto, a ursa que brilha no céu. Mas antes, pensem, crianças. O que você faria se não quisesse um abraço e alguém insistisse? Depois que esse episódio acabar, nos deixe um comentário no nosso Instagram, @inspiracoins_podcast. Eu sou Annelise Weiler e estou muito animada com essa segunda temporada, que tem como inspiração as histórias mitológicas, contadas de um jeito simples e divertido, assim como conto para as minhas filhas, Didizinha e Didininha. Vocês estão prontos para a história? Pois vou contá-la agora. Era uma vez, em tempos antigos, uma jovem chamada Calisto, que vivia em uma vasta e bela floresta na Grécia Antiga. A floresta era mágica, com árvores que pareciam tocar o céu e rios que corriam cristalinos, refletindo a luz do sol como se fossem feitos de espelhos. Calisto era uma das ninfas, espíritos da natureza, e servia fielmente a deusa Ártemis, a deusa da caça e da lua. Ártemis era uma deusa poderosa e exigia a lealdade absoluta de suas seguidoras, que viviam com ela na floresta, caçando e protegendo os animais selvagens. Sua beleza era conhecida em toda a região, mas Calisto era ainda mais admirado por sua bondade e sua habilidade na caça. Ártemis a considerava uma de suas favoritas, e as outras ninfas a respeitavam profundamente. A vida de Calisto era simples e feliz. Ela passava seus dias correndo pelos campos, escalando montanhas e caçando ao lado de Ártemis e suas irmãs ninfas. Calisto sentia-se em paz na floresta, onde podia ouvir o sussurro das árvores e o canto dos pássaros. Porém, seu destino estava prestes a mudar, e sua vida tranquila seria virada de cabeça para baixo. Em um dia ensolarado, após uma longa caçada, Calisto decidiu descansar à sombra de uma árvore. Enquanto repousava, foi surpreendida por uma presença poderosa e luminosa. Quando abriu os olhos, viu à sua frente uma figura que irradiava luz e poder. Era Zeus, o rei dos deuses, que havia descido do Monte Olimpo. Zeus, conhecido por sua natureza volúvel e seu interesse pelas belas mortais e ninfas, ficou instantaneamente encantado com a beleza de Calisto. Ele sabia que Calisto era leal a Ártemis e que jamais aceitaria seus avanços, então decidiu usar seus poderes para enganá-la. Zeus tomou a forma de Ártemis, imitando sua voz e aparência perfeitamente. Calisto, ao ver aquela figura familiar, não teve dúvidas de que estava diante de sua deusa. Com total confiança, aproximou-se de Zeus, sem suspeitar de nada. Zeus, então, revelou sua verdadeira identidade e, sem o consentimento de Calisto, a envolveu em seus braços. Calisto ficou aterrorizada e confusa, mas Zeus era o rei dos deuses, e ela não sabia como escapar de sua presença avassaladora. Após o encontro, Zeus retornou ao Olimpo, deixando Calisto sozinha e apavorada. Ela sabia que algo terrível tinha acontecido, mas temia contar a Ártemis. Os dias passaram e Calisto tentava seguir sua vida normalmente, mas uma sombra pairava sobre ela. Sentia-se diferente, desconfortável e carregava um segredo que a consumia por dentro. Os meses se passaram e o segredo de Calisto não pôde mais ser escondido. Ela estava grávida. A cada dia seu ventre crescia e a jovem ninfa começou a se afastar das outras, temendo que descobrissem a verdade. Ela sabia que Ártemis jamais a perdoaria, mesmo que ela não tivesse culpa pelo que acontecera. Um dia, durante uma caçada, Ártemis percebeu que algo estava errado com sua favorita. Calisto, que antes era uma das mais ágeis e rápidas entre as ninfas, agora se movia com dificuldade, e seu rosto, que costumava estar sempre iluminado de alegria, parecia sombrio e preocupado. Ártemis, irritada com o comportamento estranho de Calisto, ordenou que ela se aproximasse. Ao ver o ventre inchado de Calisto, Ártemis explodiu em fúria. Sentindo-se traída e humilhada, ela acusou Calisto de quebrar seu voto de castidade, um juramento que todas as ninfas haviam feito. Calisto tentou se explicar, mas Ártemis, cega pela ira, não quis ouvir. Ela expulsou Calisto do seu círculo sagrado,
condenando-a a viver sozinha na floresta. Calisto, desamparada e envergonhada, vagou pela floresta que antes era seu lar. Agora, ela se sentia uma estranha naquele lugar. Ártemis, que havia sido sua protetora e amiga, a rejeitara. E as outras ninfas, que antes a admiravam, agora olhavam com desprezo. Calisto estava completamente só. O tempo passou, e Calisto deu à luz um menino, a quem chamou de Arcas. Ele era forte e saudável, e mesmo em meio à sua tristeza, Calisto sentiu uma nova alegria ao olhar para o rosto de seu filho. Arcas era tudo para ela, a luz que a mantinha forte em meio à escuridão que agora envolvia sua vida. Calisto sabia que, como uma simples mortal agora rejeitada pelos deuses, não poderia criar Arcas sozinha na floresta cheia de perigos. Em coração apertado, ela o deixou aos cuidados de um grupo de pastores, que o criaram como se fosse um dos seus. Ela prometeu a si mesma que, mesmo de longe, sempre o protegeria. Arcas cresceu como um jovem forte e valente, sem saber a verdadeira identidade de sua mãe. Ele se tornou um excelente caçador, famoso em toda a região por sua habilidade e coragem. Enquanto isso, Calisto, escondida nas profundezas da floresta, observava seu filho crescer, sentindo uma mistura de orgulho e tristeza. No entanto, o destino de Calisto estava prestes a piorar. Hera, a esposa de Zeus, havia descoberto o que acontecera. Hera era conhecida por seu temperamento vingativo e por sua inveja. E ao saber da traição de Zeus, decidiu punir Calisto de uma maneira terrível. Hera desceu do Olimpo com a intenção de acabar com a felicidade de Calisto. Com um feitiço poderoso, transformou Calisto em uma grande ursa. As mãos e pés delicados de Calisto se tornaram patas. Seu corpo se cobriu de pelos grossos e sua voz foi transformada em rugidos selvagens. Agora, como uma ursa, Calisto estava condenada a viver como um animal, longe de seu filho e de qualquer lembrança de sua vida anterior. Calisto, presa no corpo de uma ursa, vagava pela floresta sentindo-se perdida. Ela ainda mantinha sua mente humana, mas não podia expressar suas emoções ou pensamentos. Sentia uma profunda tristeza por não poder mais cuidar de Arcas, e temia que ele nunca soubesse a verdade sobre sua mãe. Enquanto isso, Arcas continuava sua vida, sem imaginar o que havia acontecido com sua mãe. Ele se tornou um jovem respeitado e admirado por todos, mas em seu coração sempre sentia um vazio, como se algo estivesse faltando. Os anos passaram e Arcas, agora um homem, decidiu caçar na floresta onde crescera. Ele não sabia que sua mãe, transformada em ursa, ainda vagava por aqueles mesmos bosques. Enquanto caçava, Arcas se deparou com uma grande ursa. Ele não sabia, mas aquela era sua mãe, Calisto, que ao vê-lo sentiu seu coração disparar. Calisto, apesar de estar no corpo de uma ursa, reconheceu seu filho imediatamente. Ela queria correr até ele, abraçá-lo, contar-lhe a verdade, mas estava presa em seu corpo animal. Arcas, sem saber quem era a ursa à sua frente, ergueu seu arco, pronto para atacar. Zeus, observando do Olimpo, viu o que estava prestes a acontecer. O coração do rei dos deuses se encheu de pena ao ver que seu filho estava prestes a matar sua própria mãe. Em um ato de compaixão, Zeus interveio no último momento. Ele desceu rapidamente do céu e, antes que Arcas pudesse lançar sua arma, transformou tanto Calisto quanto Arcas em constelações. Calisto se tornou a ursa maior, a grande ursa que brilha no céu noturno, e Arcas se tornou a ursa menor, a pequena ursa que permanece ao lado de sua mãe, protegendo-a para sempre. Juntos, eles foram imortalizados no firmamento, onde permaneceriam para sempre, brilhando como estrelas para guiar os navegantes e iluminar as noites escuras. Calisto e Arcas continuam a brilhar no céu, lembrando a todos os que olham para as estrelas da triste, mas também bela história de uma mãe e seu filho. As constelações da ursa maior e da ursa menor são vistas em todo o mundo, e as pessoas contam a história de Calisto e Arcas para seus filhos e netos, ensinando sobre amor, sacrifício e redenção. Calisto, que foi vítima de injustiça, encontrou seu lugar entre as estrelas, onde pôde estar ao lado de seu filho para sempre. E Arcas, que quase cometeu um erro terrível, agora cuida de sua mãe eternamente. E assim termina a história de Calisto, a ninfa que se tornou uma ursa,
finalmente, uma constelação, uma história de tristeza, mas também de amor eterno, que brilha nos céus noturnos para que todos possam ver e lembrar. E aí, criançada? Gostaram da história? E aí, Ingrid, o que você achou da história? Eu adorei! Mas o que você faria se você não quisesse um abraço e alguém insistisse? Se eu não quiser, não tá certo. Se alguém me abraçar sem eu quiser, não tá certo. Não tá certo? Nem se for Zeus? Nem isso. Nem isso. Mas ele é o rei dos deuses, ele é muito poderoso. Problema dele. Ele que se vire, vai abraçar outra pessoa. A esposa dele, né? Ué. A história de Calisto nos ensina sobre respeitar as diferenças, superar desafios, a importância do consentimento, amor e proteção, o poder das estrelas, a força interior e a importância da justiça. Muito obrigada por acompanharem mais um episódio do podcast da coleção Inspirações. É sempre maravilhoso compartilhar com vocês essas histórias mitológicas de uma maneira simples e divertida. Espero que tenham se encantado tanto quanto eu. Se vocês adoram essas histórias e querem levar um pedacinho dessa magia para casa, nossos e-books estão disponíveis para compra. Basta clicar no link da descrição e garantir o seu exemplar. E não se esqueçam de nos seguir no Instagram, @inspiracões_podcast, para ficar por dentro de todas as novidades, conteúdos exclusivos e muito mais. Nos vemos no próximo episódio, onde continuaremos a explorar o incrível mundo das mitologias. Até lá!